2, som, ei. Olá, gente, boa noite, tudo bom? Você que está em casa também nos acompanhando, nós gostaríamos de estender nossas cordiais boas-vindas e desde já pedir para que você faça 3 coisinhas interessantes, né? Que é curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá bom? Essa semana vai ser uma semana muito interessante, estaremos juntos durante toda essa semana especial, Semana Santa, semana em que nós relembramos o maior prova de amor que Jesus demonstrou por cada um de nós, pela humanidade. E vamos começar louvando, adorando esse Deus e vamos convidar a Deus para estar conosco neste momento. Amém. Boa noite a todos. Restaurados em Cristo, né? O tema desta Semana Santa. Vamos orar, portanto, ao Senhor para que Ele possa nos restaurar. Aos que estão presentes, peço por gentileza para se colocarem em pé para essa palavra de oração. Você em casa também, que você possa levar o seu pensamento a Deus nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia, pela graça, pela cruz. Nós estamos aqui somente porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor deu uma prova de amor tamanha que não conseguimos compreender, mas não é preciso compreender, é preciso aceitar apenas. E nós queremos aceitar, Senhor, o teu sacrifício por cada um de nós. Muito obrigado pelo desprendimento, pelo amor abnegado do Senhor. Deixou a sua glória, deixou toda a beleza do céu para vir este mundo aqui de trevas, assumir o meu lugar, assumir o nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. Tudo que fizermos aqui é muito pouco, é pequenininho demais diante de tão grande amor. Mas nós queremos te louvar e te agradecer por isso. Que o Senhor possa, neste momento, entrar em cada lar, em cada família, restaurando os corações que estão quebrantados, destruídos, moídos pelo sofrimento. Que o Senhor possa abraçar a todos nesse momento. Pedimos também o perdão dos nossos pecados, pelo sangue e pelo nome de Jesus. Amém. Vamos louvar então esse Deus, né? Vamos cantar agora um hino bastante conhecido, Maior que Tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e
amor de mim. Morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém, amém. Vamos cantar agora o hino que é tema da semana de oração, Restaurados em Cristo. Uma música muito bonita, que ela fale ao seu coração. Vamos aprender juntos. Determinado, carrega sua cruz, sobre seus ombros o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz.
amor, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a Ele que abra os nossos corações, os nossos ouvidos, para ouvir os louvores e a mensagem nesta noite. Querido Deus, nós queremos mais uma vez te dizer obrigado por este amor que nos libertou, que nos salvou. Nós te agradecemos por tua graça. Neste momento nós queremos pedir que o teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes, para que a gente possa compreender o teu recado nesta noite. Tudo que o Senhor deseja falar para nós, que o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos nesse momento. Que o Senhor, que o teu Santo Espírito possa neste exato momento estar ao lado de todos que estão aqui e dos que estão em casa também, acalmando o coração, fazendo com que todos nós possamos sentir a sua presença. Nós somos pecadores indignos, mas por tua graça, Senhor, por este amor que não tem como descrever, nós suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus possa estar abençoando cada um daqueles que estão aqui nesta igreja e os que estão em casa acompanhando aqui pela live. E falando na live, não esqueça de compartilhar aí com 5 amigos ou mais, porque essa é uma semana diferente, é uma semana santa, começando pelo domingo de Ramos, ali onde Cristo ele entra, onde ele é saudado, hosana nas alturas, e toda uma semana ali onde ele passou, até o Calvário na sexta-feira. Então, a nossa programação começa hoje e vai até a sexta-feira, sempre às 19 horas. E eu queria deixar um texto com você, querido, que está nos ouvindo, que está no livro de João, capítulo 15, aí no verso 5, onde Cristo declara que há uma real necessidade entre o pecador e aquele que pode resolver o pecado, que é Cristo Jesus. João 15, verso 5, diz assim, vai passar aí na tela: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nosso Deus, em Cristo Jesus, está falando com você agora, que nada que você possa fazer, pensar, imaginar, pode ser feito sem que o Senhor Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, possa então lhe alcançar com a sua palavra. Então acompanhe, nosso pastor Rogério estará conosco aqui de hoje, domingo até sexta-feira. Acompanhe, clique aí, ative o sininho, indique para 5 amigos e participe, porque em nome de Jesus, essa semana haverá milagres, curas, libertação e batismos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Queria convidar aqui o Júnior para um louvor especial. Então, enquanto você está aí, vá compartilhando, participando, e nós temos nosso WhatsApp, qualquer dúvida também, tire conosco, tá bom? Essa é a nossa Semana Santa 2021.
procuro onde estás, penso no universo e me sinto aqui tão só. Como é possível que o Senhor do vasto céu possa ainda ouvir a minha fraca voz? Quantos neste mundo tentam alcançar a Deus, esse alguém divino, superior a todo ser, mas esquecem que o mesmo Deus dos altos céus ouve a simples oração que vem da fé. É esse Deus que me escuta quando estou em aflição, que me entende, me oferece a sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente e milagroso, e ao mesmo tempo amável e gentil. É esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. É o único que pode ler meu coração. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. Quando vejo a grandeza de um Deus assim, olho para mim e não consigo entender. Quem sou eu para lhe pedir que me venha assistir? Mesmo assim o seu amor vem me atender. Muitos só procuram Deus se a crise é total. Quando em emergência já não tem pra quem gritar. Eu já descobri que o melhor é confiar. Toda a vida, as alegrias e o chorar. É esse Deus que me escuta quando estou em aflição, que me entende, me oferece a sua forte mão, que é tão maravilhoso, tão potente e milagroso, e ao mesmo tempo amável e gentil. A esse Deus que me acolhe quando amigos vêm e vão. É o único que pode ler meu coração. Ele nunca está distante, seu amor é tão constante. Não existe neste mundo quem me entenda tão a fundo. O Senhor do universo é o amigo com quem falo em oração. Amém. Olá, meus queridos, boa noite. Júnior me fez voltar alguns anos atrás
quando eu precisava sentir o carinho do Pai Eterno. Eu dormia com o rádio ligado no Novo Tempo, e todas as vezes que eu acordava para orar e eu queria sentir o carinho de Deus, o abraço divino, essa música ela tocava, Erlon Brau, o Deus que me escuta. E quando ele estava louvando aqui, enaltecendo o nome do Senhor, eu fiquei emocionado ali, me lembrando desses momentos. Não foram poucas vezes das quais eu precisava ou queria sentir o carinho divino e eu acordava pela madrugada e essa música tocava em seguida. E para mim era uma resposta desse Deus grandioso, tão perfeito, que habita no mais alto dos céus, mas que Ele estava bem pertinho de mim. Eu não sei se nesse momento você está precisando sentir esse Deus assim, se você se sente vazio ou pequeno, mas Deus com certeza vai estar no seu lar e na sua vida. E você que está aqui presente também, Deus abençoe sua vida ricamente, em nome de Jesus. Eu quero partilhar com vocês um texto que está em Lucas capítulo 9, ou 19, por favor. Lucas capítulo 19. Estaremos nessa semana, trilhando uma semana, lembrando da vida de Jesus. E eu desejo ardentemente que nessa semana você o encontre mais uma vez. Você se renove na presença do Senhor. E vamos estar semana restaurados em Cristo. E você certamente vai sentir o carinho divino. Eu vou me deter apenas no verso dos 19, verso 41, e vou então externar aqui o contexto de todo esse verso. 19 de Lucas, verso 41, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Curto e breve esse verso, mas está dentro de um contexto. O que é que está acontecendo aqui? Ontem nós falamos que Jesus ele saiu, já passava por Betânia, ele estava a caminho de Jerusalém. E essa caminhada, a saída até Jerusalém, era justamente para os momentos finais da sua vida. Jesus saiu à casa de Lázaro e a gente discutiu um pouquinho sobre isto ontem. E nessa ida a Jerusalém, então, quando ele vai entrando na cidade, era o domingo, e conhecido como Domingo de Ramos. E por que Domingo de Ramos? Quando Jesus ele vai entrando na cidade, as pessoas recepcionam Jesus. Tem um grupo de pessoas recepcionando Jesus. E de forma muito feliz, de forma tremenda, eles começam a tirar as suas roupas e jogar ali as suas túnicas e jogar ali pelo chão para que Jesus passasse. E algumas pessoas cortavam então as palmeiras ali ao redor e então iam jogando à frente de Jesus. Por isso os ramos é lembrado em relação a isso. Mas Jesus então seguindo para Jerusalém, ele sabia ia se entregar. Ele então conversa com os discípulos, ele diz assim: olha, vai lá na cidade, pega um jumento, traz para mim. Nunca foi montado esse jumento e você vai trazer. Se alguém perguntar, diga assim: o mestre está pedindo. Com muita autoridade Jesus falou isso, porque ele é dono de todas as coisas. Você é de Jesus. Você que está aqui é de Jesus. A sua vida pertence ao Criador. Ele tem autoridade sobre a sua vida. Ele então manda trazer o jumento e os discípulos vão lá e perguntam: por que você está desamarrando o jumento? Ele diz assim: é porque o mestre está precisando. Não houve mais argumento. Eles levam o jumento. Jesus monta e entra na cidade e tem essa entrada triunfal, ou na verdade essa recepção, esse aplauso. E o sermão de hoje tem como título: Aplausos da multidão e lágrimas de um rei. Por quê? Existia uma lenda antiga na Espanha, e essa lenda dizia que um rei ia entrar pela cidade. Essa cidade nunca havia sido visitada por um rei ou pelo rei ali da Espanha. E então ele decidiu visitar a cidade e saiu os rumores de que ele estaria ali. E todo mundo então foi preparar um presente. Mas eles eram muito pobres, uma cidadezinha muito pobre, um vilarejo pobre. E então o que é que nós vamos fazer para trazer para o rei? O que é que a gente pode trazer de melhor para o rei? E então eles pensaram: olha, nós somos especialistas em vinho, então nós vamos todos trazer o melhor vinho do que nós temos em casa e vamos despejar nesse barril imenso para que quando ele entre, ele desfrute do melhor vinho e saia daqui extremamente feliz, pelo menos com o nosso vinho. Pode ser. Todos toparam e assim então seguiram. Ótimo. Todos foram preparar então o seu vinho e trazer. E a partir dali cada um ia despejando a sua garrafa, sua taça de vinho
e encheu então, e o rei foi se aproximando. E quando o rei se aproximou, as pessoas aplaudiram, as pessoas recepcionavam bem. E então disseram: querido rei, é com muita satisfação que nós o recebemos aqui, temos um grande prestígio por ti, é bom demais tê-lo aqui, queríamos que o senhor morasse aqui conosco. E em homenagem ao Senhor, em uma vida, dizendo assim para ti: olha, nós queremos o Senhor aqui, nós o recepcionamos com o melhor que nós temos. Então, nós não temos muitas condições, mas o que nós temos de melhor está nesse odre aqui. O senhor pode, por favor, beber? E então, o rei pegou aquela taça, foi até o odre, e quando ele despejou ali, saiu apenas água. Lamentavelmente, uma pessoa pensou: bom, todos vão levar vinho, eu vou guardar o meu bom vinho para usar com a minha família, então eu vou levar água, as pessoas vão colocar vinho, um copo ou outro de água, ninguém vai perceber. O que infelizmente aconteceu foi que todos pensaram a mesma coisa. E lamentavelmente, aquele homem bebeu apenas água, onde podia ter desfrutado de algo melhor. Que decepção! E que decepcionante foi para Jesus. Por quê? Porque o verso que nós lemos diz que ele ia chegando naquela cidade, ele chorou. Pense agora nessa entrada de Jesus. A multidão cercava, a multidão estava ali recepcionando ele, e aplaudiam, vibravam, gritavam, a ponto de alguns dizerem assim: ei, Jesus, não precisa fazer isso não, diga para eles pararem. E Jesus disse: não, se eu mandar eles pararem, até as pedras vão clamar agora. Então aquela entrada triunfal de Jesus, aquela entrada ali foi muito bem recebida, mas chega um pouquinho à frente, ele chora. Por quê? Vamos ver um pouquinho desse aplauso. O verso do 28 ao verso 40 vai falar dessa história que eu narrei aqui para vocês. Naquele período, a população ela aumentava de 30 mil mais ou menos pessoas naquela cidade para 200 mil pessoas. Era um momento em que a Páscoa acontecia, uma festa muito rica, lembrando da libertação. Então, o povo ia para lá para festejar. Então, mais ou menos 200 mil pessoas. E ali agora, Jesus entrando na cidade, Jesus cumpre uma profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, de que as pessoas iriam receber Jesus de forma tremenda, com aplausos demais. E essa entrada triunfal de Jesus já estava prevista. Sabe quando às vezes a gente recebe alguém bem, mas no final, ou no nosso coração não tem aquele fim em si? Foi o que a multidão acabou fazendo. Só que a nível de informação, Jesus ele entra na cidade, parecia uma entrada triunfal, mas ele quebrou alguns protocolos de rei. Por quê? Porque era costume dos reis entrar numa cidade que iria ser conquistada, ou que conquistou, de forma pomposa. Ele conquistava uma cidade e entrava com muita pompa. A despeito disso, por exemplo, Júlio César, no ano 45, depois de tomar a cidade, ele entrou, dizendo a história, com 40 elefantes puxando a sua carruagem. Ou seja, para dizer assim: eu sou o rei conquistador, com muita pompa. Enquanto, em contraste com isso, Jesus entrou em um jumento. O próprio Judas Macabeus, em 45 a.C., ele entra na cidade em um cavalo enorme, para dizer assim: esse cavalo aqui. Agora pensa comigo, o nosso Criador de todo o universo, o dono de todas as coisas, ele entra em um jumentinho. Que contraste entre um rei pomposo e o rei do universo sendo humilde e simples. E às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós queremos algum glamour sobre nós. Às vezes queremos ser vistos. Você não precisa ser visto por ninguém. Você precisa ser visto por Jesus Cristo. Você precisa ser visto por aquele que contempla a sua vida. Amigo, lembre disso, os olhos do Senhor repousam sobre você, e é isso que importa. Jesus não estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar ou ver. Jesus estava preocupado com o que o Pai Celestial via da vida dele. Ele tinha um objetivo, ele entrou ali sem pompa alguma, no jumentinho. É uma aplicação irrisória,
Mas que importância para o jumento, hein? Tem um filme infantil chamado A Estrela de Belém. E esse filme muito bom, os meus filhos gostam de assistir. Acho que meu filho, o Luiz, ele já diz assim: pai, eu já assisti muito. A minha filha, toda vez que a gente vai assistir algum filme, ela diz assim: pai, Estrela de Belém. E esse filme narra justamente um jumento que queria ser um cavalo real. Ele fazia de tudo para fugir, conseguiu fugir, e na sua história, então, lá na frente, ele acaba sendo usado como jumento para carregar a Cristo. Ele agora percebe que, na verdade, ele carrega o verdadeiro rei do universo. E para aquele jumento, hein? Que honra, já pensou? Jesus sem pompa alguma, mas ele sobe em um jumentinho. Que história. Só que a mesma multidão que estava aplaudindo a Cristo, lamentavelmente, nós vamos ver na sexta-feira, que não foi a multidão que estava agora recepcionando Jesus quando ele mais precisava. A multidão que aplaudia e que jogava as suas roupas no chão, as suas túnicas, que jogava os ramos pelo chão, não foi a mesma multidão que foi a mesma multidão que lamentavelmente rejeitou o Criador. E quando Jesus então se aproxima e ele vai entrando na cidade, o rei, que recebe N aplausos agora, algumas lágrimas caem pelo seu rosto. E por que Jesus chorou ali? Porque quando Jesus contempla aquela cidade, ele tem um vislumbre do futuro. E aquela mesma cidade que deveria ser a cidade de recepcioná-lo perfeitamente, de tê-lo como verdadeiro rei, o libertador, acabou rejeitando. É interessante para nós lembrar aqui uma situação, ou trazer para vocês, que Jesus, a Bíblia narra o choro de Jesus em 2 momentos, pelo menos. Esse é um momento. O outro momento é quando ele então vai ressuscitar Lázaro em João capítulo 11, onde Jesus chora porque Lázaro havia morrido ali, e o contexto, a incredulidade, etc e tal. Mas quando Jesus chora lá com Lázaro, o choro de Jesus é um choro silencioso. A palavra darco é ali esse choro. Então ele chora silenciosamente, é aquele choro que ele para e as lágrimas descem pelo rosto. Só que quando Jesus chega agora na entrada de Jerusalém, que ele vê toda a cidade, o choro de Jesus não é o mesmo choro ou a mesma palavra usada ali. Se nós quisermos em nosso vocábulo dizer que o choro é diferente, se a gente disser assim: alguém chorou, ponto. Mas se a gente quiser dizer que foi um choro com sentido, a gente vai dizer foi um choro silencioso. No grego não, o darco quer dizer que é um choro silencioso. Já esse choro que Jesus chorou aqui, claio, que quer dizer um choro externando, foi um choro que as pessoas perceberam, viram, ele chorou de forma alta. Quando ele chorou, as pessoas viram ele chorar. E por que Jesus chorou assim? Porque aquelas pessoas que estavam aplaudindo Jesus seriam as mesmas pessoas que lamentavelmente iriam rejeitar a Jesus. Jesus chorou pela descrença daquelas pessoas. Jesus chorou pela incredulidade daquelas pessoas, ou pela crença superficial daquelas pessoas. E infelizmente foi isso que aconteceu. As pessoas ali que iriam receber a Jesus viviam uma vida religiosa, diziam conhecer a Cristo e infelizmente o rejeitou. Lembra quando Jesus chegou no templo? E o templo, o lugar de adoração, Jesus fez uma limpeza? Aqui não é lugar de comércio, aqui não é lugar de ter baderna, aqui é lugar de adoração. Ali o povo estava no templo oferecendo sacrifícios, mas lamentavelmente seus corações estavam longe de Deus. E talvez nesse momento esteja falando para alguém que até vem à igreja, que até tem uma crença, que até acredita em Jesus, mas que seu coração está longe também. Esteja simplesmente seguindo a Jesus por uma formalidade. Esteja seguindo a Jesus porque acha legal. Esteja seguindo Jesus já no automático. Não, e não é isso que Jesus quer. Uma adoração superficial, uma entrega superficial. Não é isso. E por isso Jesus chorou. Porque quando ele olhou para aquela cidade iria rejeitá-lo. E infelizmente rejeitou mesmo. Não o aceitou como Salvador. Por quê? Porque eles esperavam um rei pomposo. Eles não aceitaram que Jesus nascesse do jeito que nasceu. Eles não aceitavam alguém que entrasse na cidade em jumentinho.
Eles não aceitavam um Salvador que viesse desse jeito. E às vezes na nossa vida é assim também. Nós queremos Jesus para nós, ou em nossa vida fazendo alguma coisa, mas do jeito que nós achamos melhor. E quando Ele não faz o que nós queremos, nós achamos que Ele não é o nosso Deus. Quando Ele não age como nós queremos, Ele não é mais o nosso Deus. Quando Ele não faz o milagre que nós esperamos, não, Ele não serve mais para mim. Que contraste tremendo, né? Na nossa vida. Jesus chorando por conta da nossa crença superficial. Precisamos crer em Jesus, custe o que custar, entregar a nossa vida, custe o que custar e viver para Ele, custe o que custar. Mas Jesus chorou também. As lágrimas do rei caíram do seu rosto, porque Ele olhou a cegueira espiritual daquele povo. O povo que dizia conhecer as Escrituras e que esperava o Messias vir. Esse mesmo grupo, essa mesma nação, essas mesmas pessoas, infelizmente, rejeitaram a Jesus. Na cegueira espiritual, aquele povo acabou lamentavelmente rejeitando a Cristo. Que decepção! Que decepção para aquele rei que de forma introdutória mencionei, que chegou àquela cidade e eles diziam ter o melhor e quando apresenta água. Que decepção para Cristo, quando Ele desceu para vir aquele povo, aquela nação que dizia que iria recebê-lo e então não o recebe, pelo contrário. O crucifica, o maltrata, o rejeita, infelizmente. Jesus veio também para você, porque Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Para mim, para você, para o ser humano, nós que somos pecadores, que carecemos de Jesus, Ele veio por nós. E que decepção agora para o coração divino, onde há tanto amor, tanta graça, tanta bondade, tanta salvação, um plano para nós, e a gente também ter rejeitado isso. Deixado de lado. Que decepção será a gente vendo a salvação às nossas mãos e lamentavelmente rejeitando e deixando de lado. Inicialmente Jesus olha e vê assim aquele povo rejeitando de forma descrente, uma crença, a cegueira espiritual daquele povo. E quando Jesus olha para aquele templo, Ele chora e alguns dizem assim: ué Jesus, por que o Senhor está chorando esse templo? Olha aqui Jerusalém, que coisa linda. E Jesus diz assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, porque aquele povo estava rejeitando o Deus daquele templo, e o templo não faz sentido sem Jesus, nada faz sentido sem Jesus, um louvor entoado sem Jesus não faz sentido, uma oração feita sem Jesus não faz sentido, uma vida de entrega, de mobilizações sem Jesus não faz sentido, doar algum alimento, fazer uma boa ação sem Jesus não faz sentido. E quando Jesus olha aquele povo que está rejeitando a Cristo, olha para o templo e diz assim: esse templo aí é magnífico, e realmente o era. E Jesus diz: sabe de uma, filho, isso não vai ficar pedra sobre pedra, porque aqui está o templo verdadeiro e vocês não estão aceitando. E no ano 70, Tito então entra naquela cidade e destrói tudo, inclusive o templo. Que decepção para aquele povo. E, infelizmente, rejeitaram Jesus por uma cegueira espiritual. Por quê? Porque eles esperavam um rei que viesse libertá-los do jugo momentâneo. Assim como a gente espera hoje um herói que nos liberte de uma pátria momentânea, Jesus quer nos livrar para a vida eterna, filho. A sua esperança precisa estar enraizada em Cristo para a vida eterna. É o que Ele quer para mim e quer para você. Os judeus, eles queriam a paz quanto aos romanos. Eles queriam Jesus que viesse pacificar do jugo romano. E a gente também tem procurado isso em alguns momentos. Pessoas que têm levantado bandeiras diversas dizendo que vem um super-herói terreno. Não existe um super-herói terreno. Mas quando aqueles judeus ou aquele povo rejeitou a Cristo, eles trouxeram também juízo sobre a sua vida. Por quê? Porque no ano 34, quando eles rejeitaram a Cristo, Jesus dando oportunidades, eles rejeitaram, e no ano 34, então se abriu ainda mais a oportunidade de salvação para todo o povo, que já era projeto divino. Mas o que eu quero trazer é que o choro de Jesus, ele se deu por conta dessa descrença, ou dessa crença superficial. Ele se deu por conta dessa cegueira espiritual que aquele povo vivia. E será que nós temos vivido também uma cegueira espiritual em nossa vida? Será que nós também não temos rejeitado o nosso bondoso Jesus que tem dado a vida por nós?
Será que essa semana vai ser uma semana que vai passar pela sua vida simplesmente por passar? Então, quando Jesus ele vai chegando àquela cidade, olha aquela cidade, com toda aquela pompa, aqueles aplausos daquela multidão, e recepcionando ele aparentemente de forma tremenda, e que lá na frente, nós vamos ver que essa mesma turba, muitas pessoas que estavam ali, haviam sido curadas por ele, e infelizmente, eles mesmos disseram assim, crucificam. Essa mesma turba que estava ali dando o seu melhor, procurando trazer um glamour, uma pompa para Jesus, estavam dizendo ao rei, gritando, cantando hosanas ao filho de Davi. Agora, infelizmente, também o rejeita e Jesus para e vendo aquela cidade chora. E que choro será para o nosso Pai Celeste quando Ele tiver que, lamentavelmente, trazer um juízo. Lamentavelmente não, tem que acontecer, o mal precisa ser erradicado. Ele vai trazer um juízo tirando o pecado de uma vez por todas. Ele vai ver filhos seus que ele deu a vida, queria salvar, se perdendo. Talvez esteja falando para alguém agora que está olhando para a sua vida e vendo a salvação diante de si e que talvez esteja rejeitando. E Jesus quer que você o aceite, abra o seu coração, diga assim, Jesus entra na minha vida, eu quero o Senhor acima de tudo. Nós temos oportunidades ainda. Mas que decepção agora vai ser nossa. Aquele povo que infelizmente rejeitou a Cristo, que tinha ou dava mais valor ao templo do que ao Senhor do templo. E quando eles verem agora o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores aparecer nas nuvens, e a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais à frente, nesses dias da semana, e quando eles verem que decepção, realmente ele era o Rei, olha o Rei dos Reis vindo para mim, eu rejeitei. Olha para a sua vida, filho amado. Olha para a sua vida. Quem tem sido Jesus para você? Quais são os aplausos que você tem mostrado para Jesus? Eles são verdadeiros e autênticos? O que você faz para Jesus, ele é autêntico? Ele parte do coração com verdadeiro sentido e reconhecimento? Ou é só um momento que a gente para, aplaude só por aplaudir? Segue a multidão que está aplaudindo, vive porque outro vive, se baseia na religião do seu pai, da sua mãe, da sua família, do seu parente. Você tem conhecido Jesus de perto? Será que na sua vida, quando Jesus olha para você, ele tem chorado, decepcionado? Ou ele tem olhado para você e sentido prazer porque você tem ido a ele buscar vida e vida em abundância? Jesus, quando olha para você, ele derrama lágrimas porque você lamentavelmente tem rejeitado ele, ou tem aplaudido de forma, sei lá, superficial, ou ele olha para você com carinho, amor e contente, sorridente, feliz, alegre por você dar lugar à sua vida no seu coração. Eu não sei como é que está o seu coração e a sua vida, mas uma coisa eu sei, quando você recebe a Jesus como Rei, ele entra na sua vida e faz a morada da qual você precisa. Ele entra para fazer com que o seu vazio seja suprido. E você pode ter o seu vazio saciado se você abrir o coração para ele e dizer, Jesus, entra aqui. Eu quero aplaudi-lo para que o Senhor entre. E quero deixar escancarada essa porta para que o Senhor faça morada nela a cada momento. Havia 2 rapazes que saíam para... 2 esportistas saíam para caminhar, e eles então saíram caminhando e acabaram se perdendo em uma mata. Perdidos então, tentaram voltar, não conseguiu, caiu a noite, e eles então viram algumas luzes um pouco distante. E eles então foram tentar, olha, vamos tentar chegar naquelas luzes, e os 2 amigos foram caminhando. Chegaram ali, então, bateu na porta de uma casa, e quando bateu, pediu ali alimento e abrigo, e lamentavelmente, aquela casa não abriu-se. Não, eu não tenho condições de tê-lo aqui, não dá não. E o proprietário com medo de ser então vândalos. Os 2 saíram, chegaram em outra casa e bateram, pediram abrigo, contaram que estavam perdidos. E então aqueles 2 foram recebidos, receberam boa alimentação, receberam um abrigo. E no dia seguinte correu uma fama naquela cidade de que um dos dois rapazes era o príncipe Edvard da Escócia. E que lá na frente ele seria esse Edvard V, que de fato
foi esse grandioso homem. Quantas vezes a gente abriga alguém que a gente nem imagina e trazemos o próprio Cristo para perto de nós. E quantas vezes a gente abre o coração e, lamentavelmente, a gente não permite, de fato, Deus penetrar ou entrar. Precisamos abrir para que Ele, de fato, entre, porque nós não sabemos em que dia e hora, em que momento nós podemos, de fato, rejeitar ou aceitar. Porque hoje, agora, é o momento em que nós podemos entregar a nossa vida para Deus. Hoje, Jesus bate a porta do seu coração, e eu finalizo aqui. Ele bate a porta do seu coração dizendo assim: filho, eu quero entrar na sua vida, eu quero que você permita que eu entre. E aí, você vai me receber com aplausos? Você vai permitir que essa entrada chegue? Ou Jesus vai continuar chorando porque você não tem dado oportunidades para Ele? Jesus agora está entrando em Jerusalém, vê aquela cidade que podia abraçar a esperança, mas o rejeita. Jesus também olha para você nessa noite e pode estar olhando com um sorriso, porque você está abrindo o coração para Ele, está permitindo que Ele entre, mas talvez Ele esteja derramando ainda algumas lágrimas, porque Ele vê que o seu coração está fechado para Ele. A sua decisão é procrastinada, você deixa para frente, você larga para lá, você deixa para depois aquilo que você pode e deve se dedicar a Ele hoje. A sua vida é uma vida devota a Jesus, de entrega, de aplausos para Ele, é sincera, vive para Ele. Nesse momento nós vamos ouvir um segundo louvor. O Deus que nos escuta, Ele está disposto a ouvir a sua voz nesse momento e aceitar você do jeito que você é e do jeito que você está. Não faça conforme aquela multidão que somente aplaudiu e rejeitou a Cristo, mas o aplauda e também permita com que Ele entre no seu coração, na sua vida e faça morada. Cristo deve ser tudo na sua vida. E se Ele ainda não é tudo na sua vida, por favor, permita que Ele o seja, porque Ele quer fazer morada na sua vida, no seu coração e na vida da sua família. Nós vamos ouvir um louvor, e nesse momento, a minha pergunta é: você tem aceitado o príncipe eterno sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre o seu coração? Você tem aceitado a Cristo no seu coração, na sua vida, para que você seja completamente dele? Que Ele não chore por você estar rejeitando Ele, mas que Ele tenha um sorriso aberto, vendo que você está dando a sua vida, o seu coração a Ele. Eu quero deixar um abraço para você que está nos acompanhando, amigo, convidado. Por favor, em nome de Jesus, dê oportunidade para Jesus e deixe o seu número, o seu contato, para que nós entremos em contato com você, para que de alguma forma a gente possa orar por você. Deixe o seu pedido. Continue, por favor, mandando esse link para os amigos serem alcançados pelo poder de Deus. Amanhã nós estaremos juntos novamente. Eu gostaria que você entregasse o seu coração a Jesus hoje, permitindo com que, assim como Ele entrou em Jerusalém, Ele entrasse em seu coração, não com choro, mas com felicidade e alegria. Júnior vai cantar, e quando ele estiver cantando, por favor, abra o coração para Ele. Adeir, o seu coração é de Jesus. Herbert, o seu coração é de Jesus. Marlene, o seu coração é de Jesus. O seu coração é de Cristo, Filho. Então entregue-se para Ele. Ele quer entrar e continuar no seu coração. Deus abençoe. Que no final do louvor que o Júnior entoar, e você tiver o desejo de entregar a sua vida para Cristo, nós aqui renovarmos a nossa vida com Ele, por favor, fiquemos em pé no final do louvor para uma oração. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Cristo rendo toda a glória, pois tenho sido nele um vencedor. Sou ricamente abençoado, só confio em seu poder e em seu amor. Oh, incontáveis as conquistas, riquezas são para mim.
mas nenhuma se compara com a graça da salvação. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. A Cristo rendo toda a glória, pois somente Ele é o Redentor. Só um Deus tão amoroso pode me fazer um vencedor. Não quero outra honra que conhecê-lo mais, e eu abro mão de tudo pela glória do meu Senhor. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz, e nas vitórias sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. Vem me amparar, vem me inspirar, é só Jesus. Você está de pé, filho? Você permite Jesus entrar triunfalmente no seu coração? Jesus chorou por você, chorou por mim. O Rei do Universo preferiu morrer por você a ficar sem você. Você está de pé e só Cristo pode trazer a salvação para você. Estaremos aqui todos os dias, amanhã, segunda, terça, quarta, até a sexta-feira. Esse Jesus, Ele quer entrar de maneira triunfal no seu coração e fazer morada. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Vamos orar agora, entregar a sua vida nas mãos desse Deus. Esse Deus que chora por você, expectante pela tua decisão, pela tua entrega. E nós estamos aqui, queridos, de braços abertos, para juntos, na manhã da ressurreição, olhar para trás e lembrar desse dia, como o dia em que você retribuiu o choro de Jesus, entregando a sua vida para Ele. Você já está de pé, feche seus olhos e oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque dura foi a missão dessa última semana, uma semana em que o Senhor caminhou para a morte, mas o Senhor caminhou decidido a vencer o pecado e as suas penalidades.
O seu choro, ó Pai, foi um choro de alegria, foi um choro de convicção, porque ali, na plenitude dos tempos, o Senhor daria a vida por nós, pecadores indignos. Por isso queremos entregar nesta noite o nosso coração, as nossas mazelas, em Tuas santas e poderosas mãos, para que o Senhor faça com nossas vidas o que lhe aprove, porque somos pequenos, somos necessitados do Teu amor, e às vezes somos aqueles que Te aplaudem e que Te rejeitam. A Tua palavra diz que o Senhor veio para nós, veio para a humanidade, e a humanidade o rejeitou. Mas que essa profecia não se cumpra em nossa vida, e que possamos hoje e sempre entregar a nossa vida àquele que é o doador da vida, para que o choro seja um choro de alegria, o choro da certeza que em Cristo somos mais que vencedores. Que ao longo dessa semana possamos ouvir mensagens confortadoras, reveladoras e transformadoras, para que a nossa vida esteja no altar do Senhor. Que o Espírito Santo esteja agora permeando nossos corações, colhendo decisões, para que pessoas sejam então resgatadas dos grilhões de Satanás e se preparem para em breve ver o Salvador face a face. Batiza-nos com Teu Santo Espírito, ó Pai, fica conosco, e que esta pessoa que ora agora comigo, este homem, esta mulher, esta criança, esse idoso, esta pessoa, possa tomar uma decisão ao lado de Jesus, que possa também renovar essa decisão dia a dia e entregar a sua vida, porque Jesus é o melhor para cada um de nós. Por isso, ó Pai, te suplicamos, para que aquele que ouve e que ora conosco agora, possa dar uma chance para o Senhor, entregar a vida completamente em Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer o melhor para cada um de nós. O seu choro, naquela entrada triunfal, era um choro de amor, de um Deus que ama, que perdoa, de um Deus da segunda chance. Por isso, ó Pai, essa semana é chamada de Semana Santa, porque santo e separado é aquele que entende o sacrifício de Jesus e corre para os Seus braços de amor. São bênçãos que reclamamos, sem merecimento algum, mas porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã às 19 horas estamos aqui mais uma vez. Compartilhe e tome a tua decisão lá de Jesus. Amém.